Imagina isso aqui, um cara viveu 400 anos, não para conquistar poder, não para salvar ninguém, mas o único motivo, lutar, e não contra qualquer um. Ele queria enfrentar o monstro mais absurdo que já existiu. Agora pensa comigo, quão forte alguém precisa ser para dedicar 4 séculos da própria existência só para ter uma luta? Isso não é uma ambição normal, isso não é uma motivação comum. Isso é obsessão no nível mais insano que Jujutsu Kaisen já mostrou. E quando chega um momento, quando tudo o que ele esperou por séculos acontece, acaba rápido, seco e sem o impacto que qualquer fã esperava. E é aí que nasce a pergunta que este vídeo vai te responder. Como um dos personagens mais promissores, estilosos, hypados e poderosos virou o maior desperdício da obra? Porque não foi falta de poder, não foi falta de história e definitivamente não foi falta de hype. Se prepara, porque antes de falar do erro, a gente precisa entender o tamanho da lenda que é Kashimo Hajime. Antes de falar no desperdício em si, a gente precisa entender quem é este homem. E olha, quando você entende a história do Kashimo, você começa a perceber o tamanho do crime que foi cometido com ele. Hajime Kashimo viveu há mais de 400 anos. 400 anos, galera. 400 anos. Esse homem existia na era de ouro das maldições, numa época onde feiticeiros de verdade pisavam na terra, onde cada batalha podia ser a última, onde sobreviver já era uma conquista. Mesmo nesse contexto brutal, Kashimo era considerado um dos maiores feiticeiros de sua geração, se não o maior. Mas por que ele fez o acordo de maldição? Por que ele abriu mão da sua vida, da sua existência e colocou a alma dele numa aposta para ser reencarnado séculos depois? Por uma razão, uma única razão. Ele queria lutar contra Ryomen Sukuna, o rei das maldições, o feiticeiro mais forte da história. Pensando bem, um homem passou 400 anos esperando, planejando, existindo como uma alma presa dentro de um contrato de maldição. Tudo por causa de uma obsessão com um único ser. Isso não é só motivação de um personagem, é uma profundidade e uma construção. Isso faz a gente querer mais esse cara e esperar mais esse cara. Quando a gente descobre isso, o hype é real. Porque se um homem esperou tanto assim, ele precisa ser poderoso pra caramba. E ele é. Agora, vamos falar do que realmente faz Kashimo ser o terceiro mais forte do ranking de Jujutsu Kaisen. E porque esse poder é tão único, tão fora do comum, que faz qualquer fã de Jujutsu Kaisen ficar de queixo caído. A técnica amaldiçoada do Kashimo é chamada de eletricidade maldita. Parece simples, né? Mas não é. Ele não joga relâmpago feito um Pokémon. O que ele faz é algo muito mais elegante e mais brutal ao mesmo tempo. Ele transforma o próprio corpo em um condutor de energia amaldiçoada eletrizada. Cada toque, cada soco, cada arranhão emite uma descarga. O combate corpo a corpo contra ele é literalmente suicídio. E o que o torna ainda mais absurdo é sua habilidade de leitura de batalha. Kashimo é um estrategista nato. Ele não só briga, ele observa, calcula, se adapta. É um tipo de lutador que aprende com cada troca e usa isso contra você na sua próxima abertura. Mas aí vem o ponto alto, forma divina de Kashimo Hajime. Quando ela é ativada, ele abandona a técnica, a habilidade e a individualidade e se torna uma pura destruição. Ele se transforma em energia pura, uma arma pulante. A aparência muda, o poder muda, o nível de ameaça vai às nuvens. Galera, quando essa cena apareceu, a internet foi abaixo. Todo mundo falava. Agora vem, agora é a hora. E é aí que essa parte a gente se decepciona pra caramba. Até parece que o autor queria se livrar do personagem. Cara, é muito decepcionante. O Kashimo finalmente enfrenta o Sukuna, o encontro dos 400 anos, um momento tão esperado. Um momento que este homem esperou desde quando a maior parte dos países do mundo nem existia. A luta começa. A troca de golpes é intensa. A forma divina é ativada. A galera tá à beira da cadeira. E aí Sukuna acabou com ele. Rápido, sim, sem muita cerimônia, sabe? Não foi uma batalha épica de capítulos e capítulos como foi Gojo versus Sukuna. Não foi aquela troca onde você fica sem saber quem vai vencer. Foi o Sukuna provando mais uma vez que ele é Ryomen Sukuna, o feiticeiro mais forte da história, e Kashimo caiu. Agora, deixa eu ser justo aqui. A conversa final entre os dois é uma cena muito legal do mangá.
Quando o Kashimo ele vai conversar com o Sukuna, meio que naquela aquele pós-morte, sabe? Alguma coisa, isso é algo que o Jujutsu Kaisen coloca muito em várias vezes. Com o Jogo foi isso, com o Sukuna conversando com o Jogo em seus momentos finais, sabe? Meio que num plano espiritual, algo assim. É muito legal, e eu gosto bastante dessa cena, que mostra um pouco de como era realmente o Kashimo Hajime. O Kashimo, ele pergunta pro Sukuna como é estar no topo e o que é ser o mais forte. E o Sukuna responde com uma honestidade brutal. É um momento de uma conexão real entre os dois guerreiros que passaram a vida inteira procurando um adversário à altura. Então a cena em si é bonita. O problema não é a cena, o problema é o que não aconteceu antes dela, né? Aqui a gente entra num ponto central do vídeo. E eu quero que você preste bastante atenção, porque vai fazer sentido na cabeça de qualquer um que acompanha o Jujutsu Kaisen. E até quem não acompanhou, se liga e eu quero que pegue as suas primeiras impressões e deixe aqui nos comentários o que você acha do que eu vou falar agora. O Kashimo foi introduzido como parte do jogo do abate, e o torneio tinha como promessa de ser o arco onde os feiticeiros mais absurdos da história se enfrentariam. A gente ficou animado. A galera do Twitter, do Reddit, do YouTube, todo mundo estava discutindo. E quando o Kashimo Hajime vai entrar em ação? Mas o que aconteceu? O torneio foi abreviado. Os confrontos que a gente esperava nunca vieram. O Kashimo ficou basicamente parado enquanto outros personagens dominavam a narrativa. Quando ele finalmente foi ativo, foi direto para o confronto final contra o Sukuna. Sem escalação, sem desenvolvimento intermediário, sem aquele crescimento que a gente precisava ver. Veio a luta do Gojo contra o Sukuna, o Gojo morre, o Kashimo já entra em ação imediatamente. A gente vê a ansiedade dele, né? E olha só o desperdício aqui. Imagina um arco. Depois que o Kashimo enfrenta o Hakai, ele também poderia enfrentar o Higuruma ou qualquer outro personagem, cara. Sabe? Sim, só colocar ele mais na história. Não só como falas, mas tipo mostrando mais dos seus poderes, sua capacidade, mais da filosofia dele, mais da visão de mundo de um cara que viveu há mais de 400 anos. Mais momentos, ou até mesmo dicas, ou conselhos, ou alguma conversa mais profunda com vários dos personagens. Ele só estava ali para realmente lutar contra o Sukuna. Esse material existe na cabeça do GG. A gente sabe que existe porque muitos momentos bons apareceram. O problema é que eles são escassos. O Kashimo tinha história, poder, carisma, motivação e tudo que um personagem precisa para ser inesquecível. Mas a narrativa não deu muito espaço, né? Agora vamos comparar. Porque quando a gente coloca o Kashimo ao lado de outros feiticeiros também eram secundários de Jujutsu Kaisen, o contraste bate muito mais forte. Pensa o Toji Fushiguro. O Toji aparece, faz um estrago, morre, ressurge depois, faz estrago e vai embora de novo. Mas a cada aparição dele é memorável. A gente sente o peso de cada cena que ele participa. Por quê? Porque o GG Akutami deu tempo de tela estratégico para ele. Qualidade acima de quantidade. O Toji não tem tantas aparições, porém, as aparições dele têm uma qualidade incrível, cara. A gente sente o carisma do Toji. Pensa no Nanami. O Nanami não é protagonista. Mas a morte dele chocou o mundo todo. E olha que sim, o Nanami nem é aquele cara mais foda do mundo que encanta todo mundo. Mas por que que chocou? Porque a gente teve tempo suficiente com ele para se importar com ele, para minimamente ter um pouco de empatia. Agora pensa no Kashimo. Você se importou com a morte dele? Seja honesto. Não é desrespeito nenhum, é uma análise. A resposta da maioria das pessoas foi: pô, que pena, ele era incrível, mas mal deu tempo de conhecer ele. E isso é o grande problema. Não é falta de potencial, ele tinha potencial. E também não é falta de investimento narrativo. Um pouco, é verdade. Mas deixa eu pintar um quadro para você por um segundo. Imagine se o Arco das Colônias tivesse dado 2 ou 3 arcos dedicados a lutas do Kashimo. Imagine ele navegando pelo torneio, enfrentando adversários à altura, revelando camadas da sua personalidade aos poucos. Imagine a gente descobrindo mais sobre esse feiticeiro de 400 anos de espera, flashbacks, memórias, o momento em que ele fechou o acordo, o que se sentiu quando foi reencarnado e percebeu que o mundo tinha mudado completamente. Sabe, eu acho que o arco do jogo do abate é um arco muito bacana, mas se eu tivesse colocado lutas mais impactantes, com personagens que mais pra frente teriam uma diferença maior na luta contra o Sukuna, poxa, eu fico meio assim, pô, de pensar que o Miguel foi um recurso e o Sukuna não conseguiu matar o Miguel, assim, não conseguiu, barra não quis matar o Miguel,
Mas, tipo assim, o Miguel teve muito mais tempo de luta com o Sukuna do que o próprio Kashimo. Pô, convenhamos, entre Miguel e Kashimo, o Kashimo sola o Miguel. Mas é tenebroso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Kashimo, ele. Imagina ele usando a sua forma divina em uma luta onde ele realmente não sabe o resultado. Onde o adversário é forte o suficiente pra gente duvidar. Aí depois ele chegaria no Sukuna, já construído, já amado, já estabelecido como uma lenda. Mas mesmo assim ele cai porque o Sukuna é o Sukuna. Mas, poxa, esse poder dele eu entendo. Ele pode ser usado apenas uma vez. Tanto que foi por isso que ele não usou contra o Hakari, ou não usa do jeito que ele quer. Eu entendo. Mas, porra, a narrativa dá pra ser mudada, cara. Tipo assim, ele poderia usar esse poder mais de uma vez, por que não? Sabe? Tipo, ou até mesmo se conseguisse regenerar, energia reversa. Sabe? Tipo, ser construído um pouco mais. O que que você acha dessa ideia do Kashimo usar um pouco mais essa forma final dele em outras lutas? O que você acha do jogo do Abaixo ter um pouco mais de lutas com destaque pro Kashimo e pro Higuruma, que eu acho que o Higuruma precisava de mais lutas, mostrando um pouco mais das habilidades dele? Mas o que você acha? Comenta aqui nos comentários. O Kashimo não é um personagem ruim. Muito pelo contrário, ele é um dos personagens mais ricos que o GG Akutami criou. Isso que eu tô falando, que o poder dele é um poder muito chamativo, que é um poder de eletricidade. O design dele é um design muito bacana. A personalidade dele é uma personalidade muito bacana também. Então, a maneira que ele luta também é muito bacana. Gosto bastante. Um guerreiro de 400 anos, obcecado com a ideia de encontrar alguém à sua altura, e que finalmente realizou seu sonho e foi desconstruído por ele. Tem poesia nisto, tem tragédia, mas assim, o problema nunca foi ele. O problema foi o tempo de narrativa que não foi dado a ele. E talvez seja por isso que a gente fala tanto do Cachimbo, porque ele é um dos personagens mais desperdiçados e que ficam vivos na imaginação do fandom de um jeito diferente. A gente fica imaginando o que poderia ter sido e o que não apareceu. Esse vídeo é uma homenagem para ele. Ele é um homem que esperou 400 anos por um único momento e que merecia muito mais do que recebeu. Se você também acha que o cachimbo foi mal aproveitado, deixa o like aqui e comenta o que você acha. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos de Jujutsu Kaisen. Até a próxima.